Olá pessoal, bom dia. Esperar o pessoal chegar para a gente poder finalmente começar aqui a nossa aula. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dar uma breve repassada em tudo que a gente deu para não permitir nenhuma dúvida. E a gente saber aqui exatamente o que a gente está fazendo, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Bom, trabalhei na aula passada o texto de Romanos 12, capítulo 2, depois e também falamos de Filipenses 2:5. E o objetivo desse estudo é a questão da transformação da mente. Então nós tratamos essa questão, falamos qual que era o objetivo desta aula, mostrei os dois objetivos desta aula na aula passada. Se você quiser, posso até dar uma repassada aqui, mas como digo sempre aqui, o nosso PPT com essa aula que eu estou dando, eu estou aqui acompanhando o PPT, à medida que eu vou falando com você, eu estou acompanhando aqui o PowerPoint. E aí, mas ele está disponível lá no www.icac.com.br/EBD. Então ICAC com CC, ICAC.com.br/EBD. Aí lá você pode baixar o estudo e aí você vai ter ele na mão, o PowerPoint. Falei dos objetivos, que é mostrar que uma mente transformada a partir dos ensinamentos bíblicos muda o nosso modo de viver. E o segundo objetivo é acreditar só um minuto. E o segundo motivo é acreditar que nossa mente está contaminada de informações, de ensinamentos, de vivência e etc. E aí o nosso trabalho, ou o nosso papel é descontaminar isso, tá? Na introdução falei o que significa nova criatura em Cristo, que muitos de nós tem um sentido de que uma nova criatura em Cristo são os santarrões, mas na verdade a nova criatura em Cristo é uma mente transformada. Falei sobre isso, falei das divisões do estudo, mudando a mente, transformando o coração e refazendo os caminhos. E aí eu expliquei o que é a mente, expliquei o que é o coração. Quando a Bíblia fala coração, né? O que é coração? Não é o coração no sentido físico, cardio, não. É o coração no sentido bíblico, tá? Não é no sentido cardio. E aí eu falei, também falei em refazer caminhos. E aí como é que seria para refazer o caminho? Aí eu pontuei aqui quais as formas de refazer os caminhos. Aí eu expliquei todas as formas necessárias na aula passada do que significa refazer caminhos, tá? Eu tenho a impressão que eu não consigo terminar esse estudo hoje ainda, mas a gente ainda tem algumas coisas para falar. Então eu quero só aqui falar o último aspecto que a gente tratou, que foi refazendo o caminho. Temos que tratar melhor a nossa razão, melhorar nossas escolhas. Aí eu fui falando, trazer novidade de vida, querer viver a novidade de vida que está dentro de nós, sair do estado de inconformidade, não ficar acomodado, mudar os conceitos e valores. Também falei sobre isso, tem que mudar os valores, conceitos. Expliquei o que é valor, expliquei qual conceito que você tem que dar o valor. Não sei se vocês lembram, tem um exemplo de alguém que quer ficar rico. Quer ficar rico para quê? Quer ficar rico só para ser rico? Não, eu quero ficar rico para investir na obra de Deus. Então é bom que fique. O conceito é bom em cima do valor que ele tem. E aí fui falando. E você precisa definir a partir dos seus valores o que você pretende ser. E no final eu falei de você buscar os conceitos bíblicos para ter uma vida no padrão bíblico. Aí entrei diz que para refazer esse caminho é necessário uma junção de mente e corpo, expliquei também o que era isso. Diz que tem que ter coragem para romper com os velhos padrões, também falei sobre isso. Diz que precisava fugir desses padrões do mundo, oportunidades, e se afastar
da mentira e do engano. Então foi tudo que eu falei até aqui no que diz respeito ao procedimento da mente. Hoje eu quero falar de funcionamento, para a partir daqui a gente já começar a ter algumas coisas mais práticas, que foi o que eu disse na semana passada. Então, não sei se vocês lembram, você recebe a informação, esse input que vem do exterior, esse input das coisas que você vê, das coisas que você ouve, por aí. Você faz, isso entra dentro de nós, a gente gera o processamento dentro de nós e a gente, a partir do que a gente processa, a gente dá a resposta através de um comportamento. Então eu disse para vocês que todo comportamento reflete a sua mente, reflete o que você tem dentro de você. Então eu quero falar dois assuntos aqui que tem a ver com essa situação de você receber, transformar aqui, processar e em seguida transformar esse comportamento, devolver em comportamento. Eu quero falar isso agora. Quero falar apenas duas coisas. Tem mais, mas eu quero falar apenas duas coisas desse input. Um é o relacionamento. Eu quero falar sobre esse relacionamento, só para você entender. Existe um texto bíblico que está em Filipenses 2:3, que diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Bom, o que esse texto quer dizer na verdade? Esse texto ele mostra claramente como que nós temos um problema de relacionamento. Pastor, eu sou uma pessoa muito bem relacionada, mesmo sendo eu e você, eu também sou uma pessoa muito bem relacionada. Mas mesmo sendo uma pessoa muito bem relacionada, nós temos problema de relacionamento, eu e você. Por que nós temos problema de relacionamento? Por que existe problema de relacionamento? Está na própria pessoa, está na própria estrutura humana, está na própria natureza. E é muito comum nos dias de hoje. E no texto mesmo está dizendo, a gente, eu não sei porquê, mas a gente briga demais, e o texto está, não fazer contendas, a gente faz toda hora, se não é com um, é com outro. A gente faz contenda por nada, a gente faz contenda porque a gente acredita em coisas diferentes, a gente faz contenda porque a gente gosta de brigar, ou seja, a gente vai fazendo um monte de contenda e a Bíblia está orientando não é fazer essa ou aquela, é não fazer nenhuma, e a gente vive fazendo. Quando a gente faz contendas, ela tira de nós toda a possibilidade de diálogo. A contenda tira de nós toda a possibilidade de diálogo. Então, se você, por exemplo, houve um problema e você para discutir o problema e acertar as questões do problema, ver aonde que foi errou, aonde que um pesou e o outro não, e ali fazer as devidas ponderações e trabalhar essa questão das diferenças, você, obviamente, você vai criar uma harmonia. Mas você normalmente acaba buscando o caminho da contenda, você prefere brigar. E isso acontece em todos os níveis. Acontece até na hora que, por exemplo, o patrão precisa dispensar o empregado. Ele vive com o empregado, a convivência é harmoniosa e tranquila o tempo todo. Na hora que ele precisa mandar embora em algum momento, gera um processo de contenda. Mas por quê? A pessoa mudou nesse momento? É outra pessoa? O comportamento é outro? Não serve mais? E por que não serve mais? Então não tem uma discussão, não tem um diálogo, e a gente acaba fazendo contenda o tempo todo. Então esse é um dos problemas dos nossos relacionamentos. E eu levo isso para todas as esferas. Falei do trabalho, mas posso levar isso também para a questão do casamento. Os casamentos também, de modo geral, também existe muita contenda em casamento. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, cada um tem a sua... E é normal, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de viver. No caso de um casal, por exemplo, um veio de uma criação, outro veio de outra. Você junta essas duas pessoas no mesmo espaço, é óbvio que vai gerar contenda. Só que as contendas são geradas porque nós buscamos isso. A Bíblia orienta para não buscar a contenda. Porque os diálogos, ou as conversas, ou o olho a olho, está cada vez mais distantes. Porque a gente prefere o caminho da contenda. Então, por conta disso, abandonamos o diálogo. O diálogo, ele está sendo esquecido por conta dessas questões. São essas questões que faz com que a gente se distancie do relacionamento humano. Então, nesse sentido, o relacionamento humano tem sim um problema. E não é só esse. A Bíblia continua dizendo, não por vanglória. Ou seja, de modo geral, nós estamos querendo buscar a glória para nós o tempo todo. Alguém faz algo bom, algo bem feito, e aí fala assim, fui eu que fiz. Como se isso importasse muito, porque se não fosse ele, seria outro. E o fazer é que importa.
Mas para a pessoa é importante que ela diga que foi ela que fez. E aí ela faz, mas ela não faz isso. Ela faz isso para se vangloriar. E no sentido da vanglória, tem uma série de coisas. Tem eu sou melhor que o outro, eu faço o que você não faz, eu sei fazer, você não sabe fazer. Então essas coisas também geram contendas, geram desagravo, geram uma série de problemas. Então nós temos, sim, como ser humano, problemas nos nossos relacionamentos. E é geral isso, não é uma coisa específica de uma área, de outro, de um setor ou de outro. Temos, nós que somos, por exemplo, evangélicos, e convivemos na comunhão da igreja, ou na comunidade da igreja, ou na congregação dos santos, ou nessa harmonia da comunhão dos santos, olha para a igreja sua e veja quanta contenda. Olha para a sua igreja e vê. Observe quantas pessoas, um falando do outro, um questionando o outro, um dizendo que faz melhor que o outro dizendo que faz melhor que um, e por aí vai. Quantas pessoas você vê assim? Isso eu não estou falando nem, mas isso acontece muito numa igreja grande, não, querido. Isso acontece na igreja de qualquer tamanho. A igreja, por menor que seja, tem esse processo de contenda, porque isso está na gente. A gente precisa aprender a respeitar os padrões bíblicos, e uma das coisas, por exemplo, no quesito relacionamento, é dizer, não vamos mais fazer contenda. Vamos parar com isso, vamos buscar o caminho do diálogo, vamos buscar o caminho do entendimento, vamos tentar entender o que aconteceu, vamos resolver o que ficou de errado e vamos voltar a ser pares, homens e mulheres que vivam em comunhão, porque isso traz alegria, isso traz harmonia, isso traz um bem viver. E é isso que a gente precisa começar a tratar. Isso em todas as relações. Falei da igreja, posso falar do trabalho. No seu trabalho, faço o mesmo. Na sua escola, faço o mesmo. No meio de seus amigos, faço o mesmo. Isso vive para a vida. Eu trouxe essa transformação da mente, porque essa é uma preocupação de Deus, mas, na verdade, isso tem a ver com ensinamento para a vida, não é um ensinamento apenas para você ser crente, é para a vida, para qualquer pessoa, em qualquer lugar ou em qualquer estágio. E ele continua dizendo o seguinte, faça por humildade, também é outro termo que está muito longe de nós. Tem pessoas que ainda acham no Brasil, por exemplo, uma conotação muito mesquinha de humildade, ser humilde é ser pobre. Não sei de onde tiraram isso, eu te confesso que eu tenho tentado entender de onde tiraram isso. E isso acabou virando o senso comum. As pessoas acham que ser humilde é ser pobre. Não, queridos, não. Tem muito rico que é humilde. Ser humilde é você entender o quão humano você é. Ser humilde é você dar espaço às suas fraquezas. Ser humilde é você permitir que as suas fraquezas elas sejam absorvidas. Isso é ser humilde. Ser humilde é aprender a se colocar no lugar do outro. Ser humilde é procurar entender as razões do outro. Ser humilde é saber se colocar no lugar do outro. Ser humilde não é querer ser maior ou melhor que os outros. Entendeu? Eu tenho ouvido muitas pessoas falam isso, eu falo isso, não sei se estou falando isso por vanglória, pode ser que esteja, tomara que não, mas algumas pessoas dizem assim, pastor, mas você é um pastor diferente. E aí eu digo, diferente por quê? Porque o senhor é acessível, o senhor a gente consegue falar, o senhor dá atenção a todo mundo. Gente, se isso não é ser pastor, então eu não sei o que é ser pastor, e se isso não é ser pastor, eu preciso mudar muito. Então, será que sou eu que estou errado em ser assim? Ou será que se é todo esse contexto de pastor? Por exemplo, eu vejo pastores, estou falando isso como se era uma escola fechada, uma escola dominical, eu posso falar isso aqui, embora isso vai para a rede social, mas eu vejo pastores se auto-vangloriando o tempo todo, eu vejo pastores que são verdadeiros deuses, mas eles não foram chamados para ser deuses, não foram mesmo, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que quando Deus chamou, não disse para ele, você vai ser o próximo Deus. Não deu a ele a titularidade de Deus, não deu a ele um lugar no tribunal dos deuses, né? Como é o pensamento grego. Não é isso que Deus fez. Ele chamou ele para ser pastor, para pastorear a ovelha, para cuidar de gente. Foi para isso que ele foi chamado. Ele está ali para dedicar a sua vida por pessoas, por gente, pela sua própria vida, pela vida da sua família e pela vida dos que estão em volta e todos aqueles que Deus enviar. É para isso que ele foi chamado. Então não há humildade. Então quando você não tem humildade, você tem o quê? Arrogância, orgulho, vaidade, etc, etc, etc. Tá, vaidade, lembra, eu expliquei vaidade nessa aula
Lá atrás, tá? Vaidade não é ter um bom carro, não é ter uma boa casa, não é vestir boas roupas. Isso não é a vaidade. Isso é bom, isso é gostoso. Isso eu faço. Vaidade é quando você tem essas coisas para poder se desfazer do outro. É isso que é ruim, tá? Então, quando você não tem humildade, se afasta. Então você perceba que um sentimento afasta vários outros. Um sentimento ruim afasta vários outros sentimentos bons. Então, quando nós estamos buscando briga, contenda, nós afastamos o diálogo, afastamos a harmonia, afastamos a comunhão, afastamos o querer viver junto do outro. Olha só, por causa de um sentimento ruim, quanta coisa você perde. Quando você quer se vangloriar, aí você se acha, você quer se colocar em cima dos outros, aí tem o distanciamento, tem a solidão, então você também descobre um monte de coisa, tá? Se vangloriar afasta de você uma opção de coisa, e aí traz orgulho, traz humildade também. Então você vê que todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas para você entender que quando você age dessas formas, várias coisas boas você afasta da sua vida. É esse que é o problema, por isso transformar a mente. Porque você precisa trazer as coisas boas, viver as coisas boas para que você tenha uma vida boa e uma harmonia em volta de você. Esse é o papel da igreja e esse é o papel do evangelho. Muita gente acha que o papel do evangelho é fazer as pessoas tornarem-se santos. Eu já provei para vocês aqui biblicamente que esse não é o papel do evangelho. Eu mostrei para vocês biblicamente aqui que o papel do evangelho é fazer com que a gente se torne pessoas melhores, com convivências melhores e com um bom relacionamento com Deus. E aí, voltando aqui ao PowerPoint, é necessário que haja unidade e harmonia entre os seres humanos. Isso é necessário. Então, isso é uma necessidade. A harmonia entre os seres humanos e a unidade entre os seres humanos é uma coisa que é uma necessidade. E nós não percebemos isso. De modo geral, a gente não dá muito valor para isso. Mas isso é a grande verdade. Pastor, como é que eu faço isso? Você não tem como transformar uma humanidade inteira sozinho. Eu não sei se vocês conhecem, existe um dialeto, que eu não sei de onde que fala do menino que salvava um peixe de cada vez, jogava de volta no mar um peixe de cada vez, com uma imensidão de peixe morrendo na beira da praia. E alguém disse, mas como você está pensando que você vai salvar? Aí ele diz, eu realmente não vou ter condição de salvar todos, mas se eu salvar pelo menos alguns serão salvos. Se todo mundo tiver esse pensamento, obviamente nós alcançamos. Não dá para você querer alcançar a humanidade, querer alcançar todos, mas só os que Deus colocou em volta de você, perto de você, é os que você precisa trabalhar, tratar e cuidar. Tem gente que quer, por exemplo, eu falo sobre missões também. Pessoas falam assim, eu quero fazer missão na África. Aí eu falo, por quê? Não, porque a África está precisando. Aí eu falo assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora, onde você mora, tem muitos vizinhos? Tem. Quantos vizinhos você acha que tem na sua rua? Aí ele diz, deve ter uns 200, 300. Eu falo, e você já fez missão com eles? E aí eles ficam sempre assim chocados. Por quê? Porque eles também precisam. Então tem pessoas que querem ir para a África fazer missão, mas não conseguem fazer missão perto dele. Não conseguem fazer missão na sua família. Tem gente que quer ser pregador da palavra de Deus, mas não consegue falar de Deus para a própria família. Então não adianta, querido. A gente não pode querer o espaço se o máximo que a gente tem é um bairro. A gente não pode querer um bairro se o máximo que a gente tem é o quintal da nossa casa. A gente não pode querer o quintal da nossa casa se o máximo que eu tenho é o meu umbigo. Então, gerar harmonia começa a partir de você com os que você tem perto de você. Começa a gerar harmonia entre eles. E que eles comecem a fazer o mesmo. Eles comecem também a gerar harmonia entre os que vivem com ele. E os que vivem com ele comecem a fazer harmonia com os que vivem com eles também. Isso parece uma pirâmide, né? Parece uma pirâmide aí do multimarketing. Mas é isso. Então você tem gente preocupada eu vejo muita gente falar assim, por exemplo, olha, tem que fazer uma visita a fulano de tal, não sei o quê. E tem alguém perto dele, do lado dele, pedindo visita, ele não faz. Então é muito estranho essa forma de viver. Então comece a partir de agora, se você quer contribuir para um mundo melhor, se você quer contribuir para uma humanidade melhor, se você quer contribuir para que o bem prevaleça, então comece a fazer com aqueles que estão perto de você. E sempre o mais perto possível. Seja o mínimo possível, mas que seja com eles. E a partir do que vai ser fazendo com eles, fazer com outro, fazer com outro, fazer com outro, e que todos façam uns
com os outros, para que a gente possa ter uma humanidade melhor e assim ter melhores relacionamentos, tá? Então nós destruímos os nossos relacionamentos por conta disso. Eu vejo guerras tão infundadas, por exemplo, no Brasil agora, eu estou vendo uma guerra política assustadora, que o bem não faz o menor sentido para eles. O que faz sentido é a guerra. Vamos guerrear por guerrear. Mas qual que é o objetivo dessa guerra? Não, eu quero destruir o outro. Qual que é o objetivo? Não, o objetivo é destruir o outro. Ué, mas se o outro estiver fazendo algo de bom, e se é algo de bom, pelo menos não pode servir. Não, não serve, porque eu quero destruir ele. Então, esse é o problema do nosso relacionamento. E, querido, pasme, eu vou falar uma coisa aqui que é chato de dizer, mas eu preciso dizer. Quando eu pensei em frequentar a igreja pela primeira vez, eu achei que minha vida ia mudar muito, porque eu achei o seguinte, eu falei, gente, eu agora vou viver só no meio de gente boa, eu agora não vai ter traição, ninguém vai falar de mim, eu não vou poder me preocupar com os relacionamentos, porque tudo é maravilhoso dentro da igreja, o povo é muito maravilhoso, tudo que acontece na igreja é bom. Querido, você desculpa, mas eu me enganei profundamente. Porque a igreja que devia ser um ambiente que propagasse isso, não tem sido. A igreja tem sido um ambiente de disputa, a igreja tem sido um ambiente de desavença. Então, eu como pastor sei disso, porque eu tenho cortado um dobrado, e me perdoe se isso é um desabafo, isso também é por vanglória, mas vocês me perdoem, mas eu preciso dizer, eu tenho cortado um dobrado e acho que não sou o único pastor para resolver problema entre os irmãos, que poderiam ter sido resolvidos se ambos sentassem e discutissem e fizessem um diálogo entre eles e arrumassem a casa. E aí, o pastor é obrigado, o pastor funciona mais de metade do tempo dele como bombeiro para ficar apagando incêndio entre problemas de relacionamento entre os irmãos. Então, mesmo no espaço da igreja, nós temos isso. E se eu estou sendo severo com a minha fala, eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou sendo severo porque sou severo, eu estou sendo severo porque essa quebra de relacionamento é severa, essa desestrutura é severa. E pessoas saem de igreja, saem falando mal uns dos outros, e eu não entendo para que serve isso, sinceramente. Eu só entendo que isso não é bom. A segunda coisa que eu quero falar ainda no processo de transformação da mente, aí eu estou refazendo o caminho, e eu já falei de como refazer os caminhos, e aí separei dois temas que eu pudesse dissecar aqui mais profundamente. Um deles é essa questão do relacionamento, e o outro é a questão do sentimento, que eu também, vamos de novo, quero só olhar aqui no PPT e a gente vai trabalhando aqui. Buscar ter o mesmo sentimento que esteve em Jesus, pois este sentimento é um sentimento de amor. Presta atenção nisso, porque isso é importantíssimo, tá? A gente não quer seguir Jesus só porque a gente quer seguir Jesus ou porque ele é um bom líder. Ele é um bom líder e é uma pessoa admirável e deve ser seguida. Mas não é esse o propósito de eu seguir a Jesus. O meu propósito é seguir Jesus. Muita gente diz, não, mas é o propósito de seguir Jesus, porque João disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Querido, só houve necessidade de Jesus ser implantado na Terra por conta dessa questão do relacionamento quebrado, de tal forma que as pessoas tornaram-se inimigas umas das outras. E Jesus veio trazendo um processo de amor sobre elas. Por isso que Jesus não entrou em Israel como esperado, um líder de uma grande esquadra ou de um grande exército, ou seja lá o que for, que pudesse acabar com o processo de guerra. Não, ele entrou trazendo a paz, ele entrou trazendo amor, ele entrou trazendo um discurso de que amai-vos uns aos outros. E não só isso, ele trouxe o diálogo, o relacionamento e tal, e apesar, tirando a questão das diferenças, que isso não entra na questão, mas Gandhi, por exemplo, ele libertou a Índia das mãos dos ingleses sem nunca ter dado um tiro, sem nunca ter puxado uma arma, aliás, sem nunca ter posto a mão numa arma. Então, e ele fez isso só baseado no diálogo, no argumento, na bondade, e no amor, e etc, etc. Tá? E aí, obviamente, salvo as diferenças,
religiosas, ele fez isso sem absolutamente nenhuma arma. Tá? O Martin Luther King, nos Estados Unidos, acabou ou começou um processo de libertação da escravidão negra nos Estados Unidos, só com palavras e sentimentos e reação no comportamento, sem também precisar pôr a mão em arma. Mas ele gerou contenda. Não, ele não gerou contenda, ele gerou discursos. As pessoas é que faziam contenda a partir dos discursos do Martin Luther King, que é outro erro. Eu aqui discurso algo que as pessoas podem discordar de mim, tem esse direito de discordar de mim. Mas tem gente que não quer só discordar, tem gente que quer gerar contenda comigo só porque eu penso diferente dele. Assim como você também tem lá os seus pensamentos, e tem gente que ao invés de respeitar os seus pensamentos e ter os deles, ele quer te agredir por causa dos seus pensamentos. Isso é errado. E o caso dele foi isso. Ele tinha um pensamento, um discurso, e ele fez o discurso. As pessoas é que geravam contenda contra ele, né? Então, isso é uma forma, é trabalhar esse processo de sentimento em Cristo, né? Esse sentimento baseado em humildade, baseado em amor, baseado em olhar o outro, respeitar o espaço do outro, permitir que seu espaço seja respeitado, ter os seus momentos de dor e saber lidar com isso, ter os seus momentos de fraqueza e saber lidar com isso, ter também os seus momentos de alegria e saber lidar com isso. Jesus entrou na festa e se divertiu, queridos. Então tem tudo isso para a gente poder entender. Eu estou falando de vida, eu não estou aqui falando, eu estou usando termos bíblicos, eu estou usando termos do cotidiano, eu estou falando de vida. E o que a gente quer é uma transformação de mente para ter uma vida transformada, senão não faz muito sentido nem essa aula e nem a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é sempre mudança de vida, né? Outra coisa que precisa ter é necessário que haja um sentimento de gozo, de regozijo no coração e na mente. A gente precisa entender isso, sabe? Eu tenho falado demais, eu acho até que eu já estou ficando chato, de pessoas que são amarguradas, que carregam a vida como um peso. Você não acha que isso é chato, não? Você não acha que isso é cansativo, não? Pessoas que carregam a vida reclamando de tudo, de todos. Pessoas que levam uma vida pensando em tudo que deu errado. Pessoas que levam uma vida olhando os outros, querendo falar dos outros. Pessoas que levam uma vida, e eu acho tão interessante, porque algumas pessoas querem dar opinião na sua vida, e aí você olha para a vida dessas pessoas e diz assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Porque são pessoas que gastam esse tempo de ficar olhando para a vida do outro, o mesmo tempo que ela podia usar para objetivar a vida dela. Lembra que eu falei dos 24 horas por dia que o Barack Obama tem, que o Donald Trump tem, que o Gary Kinsis tinha, e todos nós temos, como a princesa, a rainha Elizabeth tem. É o mesmo 24 horas. Por que são mais objetivos que a gente? Porque provavelmente não perde tempo com essas coisas. Porque provavelmente tem uma vida um pouco mais focada em coisas que eles querem, coisas que eles acreditam. Então nós somos evangélicos que acreditamos no Evangelho, mas ao invés de dedicar o nosso mundo, a nossa vida ao Evangelho, ou à pregação da palavra, ou no espírito de bondade, ou na misericórdia, ou, sei lá, na longanimidade, tanta coisa que a gente podia dedicar a nossa vida, que o Evangelho prega para nós, e a gente não consegue. Sabe por quê? Porque somos mal-humorados, somos mesquinhos. Sabe, a gente não tem. E, querido, a proposta dessa aula é mudar a tua mente. Você pode deixar de ser mal-humorado, você pode deixar de ser mesquinho hoje. Tem gente que faz questão por qualquer coisa. Tem gente que é tão mesquinho que só pensa em dinheiro. Tem gente que é tão mesquinho, que é incapaz de ser generoso. Gente, meu Deus, a gente precisa acabar com isso. A proposta de transformação da mente é tirar essas coisas que contaminam. Eu sempre falo do sistema linfático. O sistema linfático dessas pessoas está tudo entupido, porque é muita contaminação. E você não consegue de forma alguma. E aí, cara, o sistema linfático, ele libera, tira de nós todas essas toxinas, esse mal que essas coisas fazem na gente, ele tira. Está tudo entupido, como ralo entupido mesmo. Daqui a pouco, vai botar para fora, vai transbordar. Aí cheio de patologia, cheio de doença, cheio de desconfiança. Desconfiados.
Por quê? Porque nós não acreditamos em ninguém mais. E nós não acreditamos em ninguém mais, talvez, porque começa em nós. Uma pessoa dizendo assim, pastor, mas é porque o senhor vê tudo pelo lado bom. Eu disse, querido, eu prefiro viver uma vida assim. Mas as pessoas se botam para trás, não importa, eu prefiro viver sendo assim. É assim que eu quero viver. E é isso que a gente... Uma vida de alegria, queridos. Tem gente que... eu não sou uma pessoa de rir o tempo todo, até muita gente vê isso. Mas nem por isso eu sou uma pessoa infeliz. Eu sou uma pessoa muito feliz e me considero bastante realizada. Em outra instância, tem pessoas que riem o tempo todo e são pessoas infelizes, são pessoas incapazes, que ficam profanando, usando mal sobre a vida das pessoas, que ficam o tempo todo medindo as pessoas, julgando as pessoas e ficam rindo. Então não faz sentido. O riso não é o riso que transmite alegria. O que transmite alegria é a paz de Deus no coração. O que transmite alegria são os momentos alegres. Em alguns momentos eu sorrio, e muito até, mas não exageradamente, como vejo por aí. Eu vejo gente que fala uma frase, um sorriso, uma frase, um sorriso. Você olha para a vida, não é bem assim. Então, querido, preste atenção, porque a gente precisa ser, sim, pessoas alegres. A gente precisa... Aí eu estou falando, na verdade, de gozo e regozijo. O que é gozo e o que é regozijo? Que parece ser diferente de alegre, é um pouco, mas não é tanto assim. O que é gozo e regozijo? O gozo é quando você está satisfeito, você tem prazer nas coisas que você faz, você tem prazer nas pessoas que você ama, você tem prazer nos amigos que tem, você tem prazer no trabalho que é seu, você tem prazer no seu dinheiro, é isso que é gozo. O gozo é até um termo que acabou saindo da Bíblia, foi tirado da Bíblia o gozo e foi colocado no mundo sexual, mas o gozo é uma palavra que é bíblica, uma palavra que foi tirada da Bíblia, porque ela é isso, é prazer naquilo que você prazer naquilo que você faz, prazer naquilo que você tem, prazer, pastor, mas eu tenho muito pouco, tenha prazer no pouco. Pastor, mas eu tenho poucos amigos, tenha prazer nos poucos amigos, tenha prazer, isso é gozo. E o que é regozijo? Regozijo é uma alegria em ter essas coisas. É uma satisfação em ter essas coisas. Alegria, o regozijo está mais perto de gratidão. Puxa, como é bom. Eu tenho poucos amigos, mas como é bom ter eles como meus amigos. Eu tenho... eu faço poucas coisas na vida, mas como eu gosto das coisas que faço. Então a gente precisa ter a mente assim. Uma mente que se alegra com o que tem. Uma mente que tem prazer no que é. Isso é que ter regozijo, ter gozo e regozijo no coração. E também você um instrumento de alegria na vida de outros. Queridos, existem pessoas que você dá a ela 10 boas notícias, e ela não... Aí você dá uma notícia ruim, você termina, já está passando para as pessoas. Você não tem alegria na vida das pessoas, não, gente. Você não é, não. Tem pessoa que para conversar com você, só coloca peso de instrumento de alegria na vida das pessoas. Uma pessoa vem atender, que eu vou atender qualquer pessoa, atendida por mim em algum momento da sua vida. E nesse primeiro atendimento, o meu papel foi tirar o peso da sua instrumento de alegria na sua vida. Às vezes você me traz um problema e eu percebo que aquele problema gerou um peso. Eu não ataco o problema, eu tiro primeiro o peso das costas das pessoas. Nos meus atendimentos, quando eu dou aula pastoral, isso é uma disciplina que eu dou dentro da aula. A primeira coisa que eu faço é tirar o peso do problema da vida das pessoas. Porque à medida que eu tiro o peso do instrumento de alegria na vida do outro. E você tem que ser instrumento de alegria na vida do outro. Quando a pessoa diz assim para você, olha, você é uma bênção na minha vida. Pessoas dizem assim, para qualquer um, quando diz assim, para você, olha, quando você entrou na minha vida, muita coisa mudou. Você foi instrumento de alegria na vida dessa pessoa. Mas tem gente que prefere um outro caminho. Porque o caminho tem sempre duas vias.
E eu não sei porquê, mas há um interesse grosseiro das pessoas escolher sempre o outro caminho. Sabe a fofoca? Ninguém fofoca com você assim. Sabe fulano? Eu estou dando um exemplo, tá? Ficou milionário. Olha, está vivendo uma vida maravilhosa. Olha, você tem que ver a família do fulano. Que maravilha de família. Olha, comprou um carro novo, está andando por aí, maravilha. Comprou um iate, está andando de iate agora. Que coisa maravilhosa, gente. Você não tem noção como a vida dele mudou. Ninguém faz fofoca assim. Ninguém faz fofoca assim. As pessoas fazem fofoca assim, sabe fulano? Está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Sabe aquele fulano? Fazendo isso, fazendo aquilo. É assim. Sempre carregando o peso da dor, da discórdia, do sofrimento, da queda, da destruição, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que essas pessoas ficam torcendo para o outro cair, só para ela ter o que dizer. Fica torcendo para dar errado a vida do outro, só para ter o que dizer. Isso não é mente transformada, não. Se é transformada, você me perdoe pelo capeta. Não é transformada por Deus. Uma mente transformada por Deus torce para o sucesso dos outros. Quando eu preguei a mensagem, muita gente se escandalizou. Quando eu preguei com a mensagem do chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu disse na mensagem o seguinte: chorar com os que choram é fácil, porque quando o morro desaba, as pessoas vão lá, dão água, dão comida, levam roupa, etc. Agora, o difícil é alegrar com os que se alegram, porque o sucesso do outro me incomoda. O sucesso do outro me faz mal. Querido, isso não é uma mente transformada. A mente transformada é: vamos torcer sim para que os outros sejam cada vez melhores. Vamos torcer para fazer o melhor. Vamos torcer para que as pessoas sejam cada vez melhores. Vamos torcer para que as pessoas sejam vencedoras. Mas se for mais vencedoras do que eu, não importa, é porque fez mais do que eu. Foi além do que eu fui. Queridos, um dos conselhos que eu dei para Gabriel, meu filho, o pastor Gabriel, e um dos conselhos que eu dei para ele foi o seguinte: filho, você tem a possibilidade de ser muito melhor do que eu. Seja melhor que eu em tudo. E eu não estou colocando isso como peso na sua cabeça, não. Eu disse para ele: o que você precisar para eu te ajudar, para você ser até o que eu fui, farei isso. Mas depois de mim, continue e siga adiante e faça melhor. Vai além de mim. E eu torço muito por isso e oro por isso. Porque o sucesso dele, do Bruno, do Gabriel, para mim é encantador. Então veja que eu fico sempre pensando nisso. Vocês sabem, por exemplo, o valor que eu dou à família, como penso nessas coisas. Mas a verdade é, eu quero que todos estejam bem. Esse é o meu papel. Então, você precisa ser, sim, um instrumento de alegria na vida do outro. Se você não é, você, por favor, comece a ser. Tá? Agora, eu quero tratar agora a questão da mente. Quando você tem uma mente transformada, ela obviamente pressupõe algumas coisas. Eu quero fazer aqui alguns paralelos, para que a partir desses paralelos você entenda o que faz uma mente transformada ou uma mente renovada. Por exemplo, o que é a mente? Expliquei aqui, dei todos os argumentos a partir da mente. Se vocês não entenderam, por favor, quem puder ou quem tiver lá, me procure naquilo que tiver dúvida. E infelizmente eu não consegui uma forma de tirar as dúvidas das pessoas aqui. Mas eu posso tirar lá no particular, ou deixa aqui mesmo um escrito da sua dúvida, que eu vou responder. Eu não respondo, foi bênção, foi não sei o quê, eu não respondo. Mas se uma pessoa chega: pastor, quero saber isso, isso, aquilo, eu sempre respondo. Dúvidas, perguntas, questionamentos, eu sempre respondo. Eu não sou de responder o dia a dia, senão eu não faço outra coisa, né? Então, por exemplo, a mente é entendimento, intelecto, pensamento e sentido, formação da mente. Não estou falando, queridos, óbvio, na formação neural, não é da forma... Estou falando da forma... eu estou usando um nível neurológico a partir da formação. Intelecto, pensamento e sentido. O que envolve transformar esses 4 itens da minha mente? O que envolve transformar o entendimento? É a compreensão. É a compreensão que faz eu mudar o entendimento. Às vezes toma atitude inadequada, um ato ou um fato, você toma uma atitude
E aí dá errado. Por quê? Porque você não teve compreensão suficiente do assunto para poder sair tomando. Então nós precisamos ter entendimento. Então, por exemplo, alguém você vai tomar uma atitude. Isso é falta de compreensão, queridos. Isso é falta de compreensão. Alguém fez algo com você, busca. Qual foram os motivos que levaram a ele? O que eu fiz para ela? Como disse, abra um diálogo. Responda você essas perguntas para você mesmo. Procure que ele responda essa pergunta e buscar o caminho da compreensão. E só no momento em que você busca o caminho da compreensão que você muda o seu entendimento. Você não muda seu entendimento trazendo já os pressupostos que você tem, sabe o fato e age. Não, os pressupostos que você já tem, então não muda, já é seu, já pertence. Se você quer mudar, você tem que mudar esse entendimento a partir de compreensão, de tentar entender. A partir daí, sim, você gera os motivos. Tem gente que quer transformar pessoas dizendo às pessoas o que ela tem que fazer. Vocês nunca me viram fazer isso. Eu dou conselho no que diz respeito a um problema, uma situação e tal. Mas, pastor, eu quero mudar nisso. Olha, o que eu dou? Eu dou o caminho. Eu dou o caminho. As pessoas agora, faça assim porque eu faço assim. Não, eu faço assim e me sinto bem. Tem gente que vai fazer do meu jeito. Então, não é assim. Eu dou o caminho. Aí você, no caminho, vai fazendo do teu jeito. Mas tem que ter o processo do diálogo, da compreensão. Tem que ter, senão não muda o entendimento. Intelecto, como disse a vocês, é a questão do raciocínio. Cuidado com isso, porque o nosso raciocínio, às vezes, traz um monte de problema pra gente. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito no raciocínio é o silogismo, sabe? O silogismo é uma coisa assim, fulano que gerou cicrano, que gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou... Isso é silogismo. Silogismo é assim, eu estou querendo achar um exemplo, mas deixa eu tentar dar um exemplo. Eu vou para a casa da minha mãe, né? Indo para a casa da minha mãe, eu vou de carro, o carro tem que estar bom, tem que ter gasolina, e etc, etc, etc. Era só ir para a casa da minha mãe, mas eu faço o processo de silogismo. Por quê? Isso é uma forma de eu educar o meu raciocínio. Então, assim, raciocínio é uma coisa que precisa ser educado. Tem gente que não faz isso. Vem com toda a sua bagagem de frustração, de desconfiança, de mágoa, de tristeza, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí quer gerar um raciocínio. Aí gera um raciocínio. E quase sempre um raciocínio fazendo um julgamento. Vem atrelado de um julgamento. Querido, teu raciocínio está cheio de contaminação. Esse teu raciocínio vai dar um resultado contaminoso. Por quê? Porque você está cheio de contaminação. Então, se você não muda a sua compreensão e se você não muda a sua forma de raciocinar, você provavelmente vai ter um comportamento ou uma atitude ruim. Pensamento. É outra coisa também que eu quero falar. Eu quero mudar meu pensamento. Querido, mudar pensamento, eu sempre falo isso, e vou dizer de novo, é prática. Não adianta você chegar, a partir de hoje eu quero pensar diferente. Aí começa a pensar diferente. Não, gente, começa a praticar pensar diferente. E use isso como prática. E não significa que você vai pensar algo diferente hoje e vai continuar pensando algo diferente. Não, vai ter que exercitar até que você entenda, o teu cérebro entenda que aquele pensamento agora é outro. Para transformar a minha mente com os meus pensamentos. Por exemplo, elimine todo o processo de pensamento negativo, elimine todo o processo de sentimento, de pensamento que causa dor, elimina todo o processo de pensamento que causa desconforto. E aí o que vai restar são pensamentos bons, pensamento de paz, pensamento de construção, pensamento de efetivação. Quer ver uma coisa que a gente faz? Contamina um pensamento? Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Quero montar uma empresa, né? Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu quero montar uma empresa. Então, qual que é o meu pensamento? Meu pensamento é montar uma empresa. Isso é um pensamento. Pensamento bom? Bom. Aí você pensa assim, em seguida, com essa empresa eu vou ficar rico. E muito rico, e ganhar muito dinheiro. E as pessoas vão ver que eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar carro, vou comprar casa, vou comprar apartamento. Contaminou um bom pensamento. Porque a partir de agora, você já não pensa em montar empresa. Você pensa em lá na frente comprar carro, comprar isso aqui, porque você quer ficar rico. Você contaminou um pensamento. Lembra quando eu falo de valores e conceito? Contaminou um bom pensamento. E a gente faz isso o tempo todo, porque a gente traz a raiz
da má compreensão, do mau entendimento, do raciocínio errado e coloca em coisas boas. Entendeu? Então, assim, quando você pensa assim, quero montar uma empresa, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: vou trabalhar muito. Segunda coisa que você tem que pensar: vou planejar muito. Terceira coisa que eu vou pensar: eu vou provavelmente passar dias de aperto, mas vai valer a pena. Pronto. E você não contaminou o pensamento continua sendo montar empresa, continua sendo bom. Eu estou falando montar empresa porque eu sou empreendedor, tenho um pouco desse pensamento. Mas pode ser para qualquer coisa. Relacionamento. A pessoa entra num relacionamento, fala: essa pessoa é a pessoa do meu sonho, quero casar com ele. E já pensa no casamento e como vai ser o casamento, o filho e as famílias. Acabou de entrar no relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Calma. Vamos tratar as coisas com compreensão, com raciocínio e com pensamento. E por último, a decisão. O sentido, que quando você olha lá, a mente tem entendimento, já falei, intelecto, já falei, e pensamento, já falei. Agora, sentido. O que é sentido? Ele contrapõe com a decisão. Isso é que. Por quê? Porque a decisão que eu tomo é a decisão que faz sentido para mim. Então, todo sentido que eu tenho na vida, o sentido da vida tem a ver com a decisão que você toma. Então, você tem que ter cuidado da decisão que você toma. Toda decisão vai gerar um processo de consequência. E tem consequência que você provavelmente não suportará. Eu já vi pessoas, por exemplo, já atendi pessoas assim. Obviamente eu não tenho condição e nem vou fazer isso, de citar nomes de pessoas que, por exemplo, geraram um processo de separação, de rompimento no casamento. Aí, anos depois, eu falei: pastor, se eu tivesse pensado melhor, jamais teria feito isso. Se eu tivesse compreendido melhor, jamais teria feito isso. Se eu tivesse raciocinado melhor, eu jamais teria feito isso. Porque a minha decisão, hoje, não faz sentido para mim. Olha a história que eu contei. A decisão. Por quê? Não buscou a compreensão, que foi a primeira coisa que eu falei, que é do entendimento. Não buscou o raciocínio, que foi a segunda coisa que eu falei, do intelecto. Não buscou o pensamento, que foi a terceira coisa que eu falei. Usou o pensamento que tinha e foi à luta e tomou uma decisão errada e hoje é arrependido. Então, tudo aquilo que você se arrepende de ter feito é porque você provavelmente não usou esse caminho. Se você tivesse usado esse caminho, provavelmente você não teria se arrependido. Mas a gente vai usando os caminhos e acaba que, em algum momento, os caminhos acabam cobrando de nós. E aí, não faz o menor sentido eu querer reclamar. Mas a gente reclama. Tudo que aconteceu comigo e com você tem a ver com as nossas decisões. E as decisões foram pura e exclusivamente sua. Pastor, mas tem coisa que aconteceu na minha vida que eu não tenho a menor culpa sobre isso e aconteceu na minha vida. Até as coisas que acontecem na sua vida, você precisa tomar uma decisão. Elas não acontecem e ficam por aí. Você tem que tomar uma decisão. Uma pessoa que perde um braço, aconteceu, ela não quer perder um braço, mas ela perde um braço, ela tem que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Vou viver a minha vida toda amargurado, triste por ter perdido um braço. Isso é uma decisão. É assim que eu vou viver a minha vida toda. Me tornarei uma pessoa triste por isso. Porém, eu posso dizer assim: a partir de hoje, eu só tenho um braço. Vou fazer desse braço o melhor braço que eu posso ter. E vou superar tudo que eu não tinha no outro. O que você quer seguir? Então, até as coisas que acontecem na sua vida, acontecimentos, até as fatalidades da sua vida, você vai precisar tomar uma decisão. Não é deixar... aconteceu e larga para lá. Não funciona assim. Não funciona assim. Você pode até achar que funciona assim, mas não funciona assim. Ok? Vamos continuar? Qual que é o objetivo, pastor, desta compreensão e dessa busca? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é se tornar um... O objetivo número 1 é se tornar um ser regenerado. Com uma mente regenerada, de forma que o mais pensamento cristão possível, porque ele considera tudo que nós falamos aqui, a Bíblia inteira, especialmente os ensinamentos de Jesus. Olha que o ensinamento de Jesus é interessante,
Porque muita gente, eu li pelo menos uns 6, 7 livros de pessoas e chegaram à conclusão que Jesus seguiu todos esses passos que nós ensinamos aqui. Jesus não pegava simplesmente um fato e tomava uma decisão, não. Ele buscava o entendimento das coisas. Ele dava um processo de raciocínio. Quando ele, por exemplo, é jogado uma mulher aos pés dele, ele gerou um raciocínio muito rápido a partir da compreensão. E qual que foi o raciocínio? O raciocínio foi simples. Vai contradizer tudo que eu disse. Se eu não condenar essa mulher, eu estou indo contra a lei. Então, qual que é o meu raciocínio? Já sei o que eu vou fazer. Olha o pensamento. Ele gerando pensamento. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar a culpa para cima deles. Vou jogar a decisão para cima deles. Aí ele jogou. Qual que foi a decisão que ele tomou? Fica com vocês aí. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus usava esse quadrilátero o tempo inteiro. O tempo inteiro. Foi chamado ele diante do tribunal. Qual que é a compreensão que ele teve daquilo ali? Isso aqui, só montaram esse tribunal para me condenar. O que falar, olha o raciocínio. Fale eu o que falar, eu serei condenado do mesmo jeito. E aí eles falavam, você tem que falar, e ele quieto. Você tem que falar, e ele quieto. Ele fala, se eu falar A, vão me condenar. Se eu falar B, vão me condenar. Qualquer coisa que eu fale, vão me condenar. Então, o pensamento é o seguinte, eu não vou falar, Esse é o meu pensamento, eu vou ficar aqui. Qual que é a decisão? Eles resolvam do jeito que eles acham melhor. Estou decidido a... Decidiu, acabou. Tudo Jesus usava este processo. Compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Tudo. Quer mudar a mente? Vamos correr aqui, querido, estamos chegando. Então, uma mente regenerada, o mais possível com o pensamento cristão. Tem outros pensamentos que são maravilhosos, que pode ser usado também, mas... Uma mente renovada, objetivo, tá? Uma mente renovada traz renovação ou transformação nas nossas atitudes. Então eu vou mudar o meu comportamento. No que eu mudei o meu comportamento, a minha atitude é mudada. No que eu mudo a minha atitude, o que acontece? Há uma mudança no meu caráter. Então não há como mudar o caráter das pessoas dizendo para elas o que é certo e o que é errado. Isso eles já sabem. Você não muda o caráter das pessoas por conta disso. Você só muda o caráter da pessoa se a pessoa tiver esta mente transformada que eu acabei de falar, acabei de dar esses 27 slides, 28, 29 slides. Esta mente transformada é que vai gerar nele uma renovação. E este processo da renovação é que transforma minhas atitudes. Essa transformação nas minhas atitudes é que muda o meu caráter. É assim que o caráter é mudado. É o objetivo. Então, o objetivo também é mudar o caráter. O objetivo também é mudar as minhas atitudes. O objetivo também é mudar o meu comportamento. Por exemplo, quer ficar na igreja e ter as mesmas práticas de antes, fazer as mesmas coisas. E olha, e com um discurso até plausível, diz assim, isso aí não tem nada a ver. Ok, então beleza, não tem nada a ver, continua fazendo. Você não transformou a sua mente. Ah, mas eu gosto de um negocinho aqui, eu gosto de um negocinho ali, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ok, só que a mente não foi transformada. Não estou questionando o fato de você gostar, você pode gostar, como eu gosto de um monte de coisa. Agora, a mente não foi transformada. Você quer a mente transformada, tem que começar... Lembra que eu falei? Tem que ter coragem para abandonar os velhos procedimentos. Tem que ter procedimento. O que você vai receber em troca é isso. É o que eu estou falando aqui, uma mente regenerada, uma mente com pensamento melhor, uma pessoa mais compreensiva, mais paciente, uma transformação na mente, um comportamento mudado, um caráter restaurado, é isso que você vai ter. Também, o que é a transformação? Transformação significa dar uma nova forma. Transformação, transformar a ação. É isso que é a transformação. Então, a transformação só é possível se for diferente, se você for ficar diferente, se você for se transformar. É óbvio que a transformação serve tanto para o lado bom como para o lado ruim. A hora em que você
Aqui, o que você veio trazendo para ela? Você veio trazendo coisas boas ou coisas ruins? Se forem coisas boas, a sua transformação será boa, para melhor. Se forem coisas ruins, a sua transformação vai ser para pior. Mas haverá uma transformação a partir deste processo. Tá bom? Mudar também a forma de pensar. Provavelmente eu não vou esgotar esse mudar a forma de pensar, provavelmente pelo tempo, na aula de hoje. Tá? Vamos lá. No Novo Testamento, por incrível que pareça, aparece uma nova forma de pensar. Observe que a sensação que se tem, quando você lê a Bíblia, é que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. No Antigo mais rígido, né? Aparentemente, às vezes, até meio perverso e tal. Aí no Novo Testamento, que aí já é a vinda de Jesus para cá, aí já é um Novo Testamento, jamais um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que abraça. Você não tem essa sensação? Quando você olha o Antigo Testamento, aquele Deus severo, que mandava matar, que não sei o quê, aquele Deus rígido, depois parece ter um Deus amoroso, não sei o quê, não sei o quê. Não tem essa conotação. Então, durante muito tempo eu estudei e fiquei vendo, parece que Deus mudou de comportamento, ou então parece que alguma coisa, tudo isso eu penso. Não, na verdade não é isso, queridos, não é isso. Na verdade, o pensamento cristão, ou o pensamento que Jesus trouxe, é o pensamento de Deus desde o início. Chegou até Jesus, quando chegou ali, que Deus deu um final daquela história ali, era uma forma de dizer, olha, eu vou dar minha última tacada, porque eles não implementaram todo o meu pensamento o tempo todo. Aí você vai dizer assim, pastor, de onde o senhor está tirando isso? É só você olhar a história. Deus acabou com tudo uma vez, porque já não aguentava mais. Ele resolveu, vamos acabar com isso aqui, não aguento mais, está difícil. O povo não entendeu a mensagem. E continuam. E aí, queridos, tem gente que fala, mas Deus mandou matar, queridos. Não tem jeito, tem problemas que precisam ser cortados na raiz. Senão não vai. Pastor, está falando herético. Não, não é herético não, é bíblico. Quer ver uma coisa? 12 tribos de Judá. A ordem de Deus. Você toma a tribo, e se tiver povo, você vai tomar a tribo e vai ficar. Ok, todos foram lá. Rubens, etc., Manassés, etc. Foram todos lá. E teve a tribo de Benjamim. Disse assim, foi lá para a terra de Ui e disse, gente, não precisa isso. Essa coisa de, vamos ser amigos, vamos fazer as coisas certinho, vamos nos abraçar. Foi querer fazer esse tipo lá. Só que num povo perverso, num povo mau. Querido, deixa eu te dizer, Jebuseus, da tribo de Jebus, que foi a tribo para o Benjamim, e que Deus mandou exterminar o povo, ele não exterminou, e ele resolveu fazer acordos e misturar os dotes, tanto os dotes judeus como que já estavam lá, e etc. E aí na tribo de Jebus, e de onde vem os Jebuseus, é de lá que vem ladrão. Então, por exemplo, hoje nós somos assaltados na nossa esquina. Agradeça a Benjamim, porque foi ele que trouxe esse tipo de comportamento para o meio. Resolveu, porque lá estavam ladrões, a prostituta. Temos aí prostituta, de onde vem? Da tribo de Jebus. Vem de lá. Graças a Manassés, graças ao Benjamim. Vem de lá. De onde vem a doutrina? De lá. De onde vem ídolos, a imagens? De lá. Ou seja, de onde vem a corrupção? De lá. Então, da tribo de Jebus, veio tudo lá. Se ele tivesse feito o que Deus mandou fazer, nós não teríamos isso, e não teríamos hoje que viver com medo como nós vivemos. Então precisamos entender isso. Tem gente que quer falar de Bíblia, mas não entende nada de Bíblia. Querido, eu desafio. Quer falar de Bíblia? Vamos discutir Bíblia. Agora vamos discutir Bíblia como ela é, não como você quer que ela seja. Entendeu? Aí, olha uma coisa que fala em 2 textos. Colossenses 2,18 diz assim, estando cheio de orgulho e sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, uma mente carnal, ela não precisa de motivo para ser orgulhoso, para ser perverso, para ser o que for. Ela não precisa. Só eu estou falando, não, é Colossenses 2,18. Você, para ser uma mente maliciosa, uma mente desconfiada, você não precisa de motivo para isso. Você vai ser naturalmente, porque isso está enraizado dentro de você. Ou você muda, ou
vai continuar assim a vida toda. Isso que ele está dizendo é a Bíblia. Quer ver outra coisa que diz em 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 1? Amai-vos também vós com este pensamento. Ou seja, você pode sim se armar desses pensamentos. Querido, você acha que eu também não tenho um pensamento ruim? Você acha que às vezes, esse dia eu me peguei sobre o Supremo Tribunal Federal, que depois eu até falei assim, puxa, não devia falar um negócio desse, né? Assustador falar um negócio desse. Ainda bem que falei no meio fechado entre os amigos. É óbvio que está todo mundo vendo aí, não preciso eu dizer a corja que é o Supremo Tribunal Federal, não preciso dizer aqui um bando de bandido que temos lá no Supremo Tribunal Federal. Mas era uma coisa que eu não precisava falar de um jeito assustador e perverso. Eu também tenho meus pensamentos perversos, só que eu tenho que controlar isso. Não ficar dando voz a esses pensamentos perversos. Você pode controlar. Então a Bíblia, 1 Pedro, está dizendo que você tem que se armar desses pensamentos. Tá? Aí agora eu entro propriamente dito no mundo nosso, no mundo. O que é ter uma mente transformada em Cristo? O que significa isso? O que significa esta mente? Então, queridos, o que significa ter uma mente transformada em Cristo? Nós vamos aprender na próxima aula. E aí, agora eu disse para vocês como é que é a nossa mente, como é que é a mente humana, como é que a gente deve se comportar, etc, etc. E agora eu vou dizer o que é ter uma mente em Cristo. Mas farei isso na próxima aula, no próximo domingo, porque já chegou o tempo e aqui nós acabamos. É uma pena, porque essa aula eu me comprometi com vocês de estar dando 1 hora, porque eu sei que é cansativo ficar na frente de uma live, vendo uma live, sobretudo sozinho, às vezes, vendo uma live por 1 hora. Então, eu já considero, bom seria que eu pudesse dar aula de 20 minutos, mas é muito complicado para mim dar aulas de 20 minutos, especialmente assuntos tão complexos assim. Então, hoje, andamos mais, e a partir da semana que vem, no próximo domingo, 10 da manhã, eu vou de novo dar aula para vocês. Vou falar o que é ter uma mente de Cristo e o que significa isso, ter uma mente de Cristo. É isso que eu vou falar, tá bom? Por aqui, estou terminando a aula de hoje com muita alegria. Percebo que estas aulas têm sido edificantes, não só para a vida de vocês, mas para a minha vida também. Para mim, eu quero que vocês saibam que é um prazer, é sempre um prazer estar aqui trazendo um pouco de conhecimento que tenho para poder ajudar as pessoas naquilo em que eu posso ajudar, naquilo que elas precisam ser ajudadas. Então, eu quero considerar que esse estudo tenha sido, essas aulas tenham sido boas para você, tá bom? Semana que vem continuamos com esse assunto, transformação da mente, e agora falando como ter uma mente em Cristo e o que isso significa. Tá bom, queridos? Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua companhia, pela paciência, essa coisa de você querer estar conosco aqui, aprendendo juntos nesse bate-papo, tá bom? Obrigado. Quero dizer também que ontem tive um bate-papo lá sobre uma questão, foi muito bom, povo, a sala ficou recheada de gente, tivemos condição de tratar alguns problemas, muito, muito legal. Infelizmente é um espaço curto também, não dá para tratar um de cada vez, aí eu abri espaço para que as pessoas que quisessem ser tratadas me procurassem no particular em algum outro momento, mas foi muito bom, tá bom? Queridos, Deus abençoe, como sempre digo, juntos somos mais fortes, e hoje à noite eu vou pregar uma mensagem, eu já falei para algumas pessoas aí, hoje é o dia que nós vamos estar, inclusive dando a ceia do Senhor, e aí eu já pedi às pessoas para que estivessem preparando lá o pão e o vinho, que nós vamos também entregar sempre aqueles que estão em casa, de algum modo, não tem outra saída, mas hoje eu vou trazer uma mensagem impactante na live de hoje, às 7 da noite, eu vou trazer uma mensagem impactante para o seu coração. Pode ter certeza disso, que Deus hoje vai falar com você à noite, tá bom? Deus abençoe, queridos e queridas, fiquem em paz e, como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe, fiquem em paz e até a próxima, domingo que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.